Agora, a título de curiosidade, vamos entender por que essa desigualdade se chama desigualdade triangular. Surge essa questão porque aqui você está trabalhando na reta, é unidimensional, então não tem triângulo, mas é chamada de desigualdade triangular. Por que isso acontece? Existe um teorema da geometria euclidiana que diz que o lado de qualquer triângulo é sempre menor do que a soma dos outros dois lados. Eu te desafio a, na sua casa, tentar formar um triângulo com um palito de fósforo, uma caneta e um cabo de vassoura. Você vai ver que é impossível. E por que que é impossível? Porque se você somar o comprimento do palito de fósforo com o comprimento da caneta, isso vai dar um valor inferior ao comprimento do cabo da vassoura. É impossível formar um triângulo nessas condições, tá bom? Então sempre a soma de quaisquer dois lados de um triângulo vai exceder o outro lado. Por exemplo, nesse caso, com certeza A é menor que B mais C, B é menor que A mais C e C é menor que A mais B. Aqui A, B e C são os lados desse triângulo. Muito bem, o que isso tem a ver com a desigualdade triangular? Para a gente enxergar essa relação, a gente vai olhar para esse triângulo colocando aqui um ponto de vista vetorial. Eu vou olhar para cada lado desse triângulo como um vetor, da seguinte maneira. Por exemplo, esse lado A aqui eu vou identificar com um vetor que tem origem nesse vértice do triângulo e extremidade nesse vértice. O lado B vai ser o vetor que tem origem aqui nesse vértice e extremidade aqui. Dessa forma, quando eu faço isso, esse lado vai ser um vetor que eu vou representar agora com A com uma flechinha aqui em cima para indicar que é um vetor, e a mesma coisa com B e com C. Agora, que vetor que é o C? Se você fizer a soma vetorial A mais B, dá exatamente o vetor que tem origem nesse vértice e extremidade nesse vértice aqui. Geometria analítica. É assim que você soma os vetores A e B, tá? Dois vetores onde a origem de um deles coincide com a extremidade do outro. Então perceba que o que está sendo dito aqui nessa expressão, vou pegar essa como exemplo, é o seguinte: o comprimento desse lado é menor que o comprimento desse lado, mais o comprimento desse lado aqui. Agora, o comprimento desse lado nada mais é do que a norma do vetor C. Menor que a norma do vetor A mais a norma do vetor B. Certo? Agora, como eu falei há pouco, o vetor C é a soma dos vetores A e B. Então agora eu posso reescrever essa desigualdade colocando A mais B no lugar de C. A norma da soma de A mais B é menor que a norma de A mais a norma de B. Então esse nome, desigualdade triangular para números reais x e y, que vale aqui para módulos, vem desse resultado de triângulos. É um resultado análogo, tá bom? Então essa é a razão do nome desigualdade triangular para essa desigualdade em R.